Tem uma frase na Bíblia repetida 365 vezes. Você sabe qual é? Não tenha medo. Eu acho que é porque em qualquer momento da vida o inimigo pode te desencorajar, te tentar a você não seguir aquilo que você acredita que é o seu propósito. Mas tem uma coisa que ele não pode tocar, que é a sua alma. Então não temas. Hoje eu vou contar para vocês 4 hábitos que mudaram completamente a minha vida. O primeiro hábito foi criar uma rotina. Antes eu não tinha uma rotina muito bem estabelecida, até porque fazendo faculdade era mais complicado. Às vezes eu conseguia ter uma rotina bem certinha e às vezes eu não conseguia ter essa rotina. Então, criar um hábito de todos os dias acordar no mesmo horário, fazer sempre as mesmas coisas de forma produtiva. E outra forma também que me ajudou a ter essa rotina produtiva é ter uma agenda. Uma agenda em que eu consigo organizar os meus horários, que eu consigo ter uma maior capacidade de entender o que eu preciso fazer no meu dia. Então, ter uma agenda foi uma forma de me organizar a ter uma rotina. Claro que ter uma rotina vai ser muito relativo o seu tipo de vida, o seu estilo de vida. Se você sai de casa para trabalhar, ou se você trabalha em casa, se você estuda ou não. Tudo isso vai depender muito da sua vida, da sua rotina, o que você faz no seu dia a dia, o que você deixa de fazer no seu dia a dia. Tudo isso vai ser relativo. Segundo, ter o hábito da leitura. O hábito da leitura mudou completamente a minha forma de comunicação e também a minha forma de pensar. A gente pensa muito assim, eu não gosto de livros de autoajuda. Mas vocês já pararam para pensar que esses livros eles são capazes de mudar a plasticidade do seu cérebro? Ou seja, mudar a forma como você pensa sobre alguma coisa, a forma como você age sobre alguma coisa. A gente vive hoje uma realidade muito diferente, porque nós vivemos na era das redes sociais. É difícil ser produtivo, porque existe um excesso de dopamina o tempo inteiro no nosso corpo. Então, você conseguir ter o hábito da leitura, de conseguir se desligar do celular, se desligar de outras coisas que para você são prazerosas e ler um livro pode ser uma ótima forma de controlar os seus níveis de dopamina. O terceiro hábito que mudou completamente a minha vida é o hábito de fazer exercícios físicos. Fazer exercícios físicos muda a forma como você se enxerga. Quando a gente não gosta do nosso corpo, quando a gente não está feliz com o que a gente está vendo no espelho, a gente se sente frustrado e isso é natural. E uma das formas mais interessantes que eu gosto de pensar é que a forma como o seu corpo é, ou seja, a forma como você vê a academia, como você faz academia, determina muito como você vai levar outras áreas da vida. Porque se a gente parar para raciocinar, a forma como o músculo cresce é a forma como a gente cresce na vida. Como assim, Luana? Por exemplo, para você conseguir ter um desenvolvimento muscular, você precisa colocar o seu músculo em exaustão, você precisa passar ele por um processo, você precisa ter uma disciplina de ir sempre na academia, de se alimentar bem. E para a gente conquistar os nossos objetivos profissionais, ter um relacionamento bacana, você também precisa fazer todas essas coisas. Você precisa ter uma rotina, você precisa se dedicar para aquilo. Então, quando você quer ganhar dinheiro, você quer ser bem financeiramente falando, você também precisa de hábitos que vão te levar a isso. Você precisa trabalhar de forma estratégica. A gente acha às vezes, e eu tinha muito esse pensamento, e é um pensamento limitado, de que a pessoa que tem sucesso é a pessoa que trabalha muito, que trabalha muitas horas. E sinceramente, não é muito bem assim que funciona. A pessoa que mais consegue ganhar dinheiro e ser uma pessoa que tem boas condições financeiras é aquela que consegue se destacar, que consegue ter pensamentos fora da curva e tudo mais. Então, principalmente dentro da minha profissão, eu sou advogada, eu preciso muito pensar fora da casinha, porque está cheio de advogados no mercado, sempre vão falar, a advocacia está saturada. Enfim, isso são comentários que são comuns, mas se a gente continuar com os mesmos pensamentos, continuar fazendo as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, não vai se destacar. Então, isso é algo que muda a gente, e isso tem muito a ver com o exercício físico. Quantas pessoas estão na academia plantando o corpo que elas querem, mas elas nunca conseguem por uma série de motivos, por uma série de questões de mentalidade e tudo mais. Então, o hábito de ir na academia todos os dias, de tentar me alimentar bem sempre, foi algo que
mudou todas as áreas da minha vida porque eu levo isso para as outras áreas. Se eu quero ter sucesso profissional, eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso me dedicar e tudo mais. Quarto hábito que mudou completamente a minha vida é a regra dos 5 segundos. Como que funciona isso? Por exemplo, você está ali em um estágio de procrastinação que você não quer fazer algo que você sabe que você precisa fazer. Então você vai contar 5 segundos, vai levantar e vai fazer. Ou, por exemplo, você está procrastinando para fazer aquele trabalho que você precisa, você está procrastinando para arrumar a sua casa. Você vai contar até 5 segundos, vai levantar e vai fazer o que você precisa fazer. Quantas vezes, gente, eu já me peguei procrastinando? A gente vive numa era que as redes sociais consomem muito o nosso tempo. Entenda uma coisa, a nossa energia é limitada. Se você começar a dissipar a sua energia com coisas que não são proveitosas para sua vida, você vai ficar frustrado. Por isso que a gente vive numa sociedade frustrada. Primeiro, a gente vive numa era de redes sociais, que a gente vive se comparando com o outro, o que o outro está fazendo, se o outro tem sucesso, se o outro isso ou aquilo, e a gente não começa a focar naquilo que é importante para nós. Então, entenda, mexer nas redes sociais, ter suas redes sociais é normal, todo mundo tem, mas a gente precisa começar a ter a se distanciar um pouco disso, porque senão a gente começa a comparar com a vida do outro, a ficar preocupada com o que o outro tá fazendo ou tá deixando de fazer, e a gente deixa de viver a nossa própria vida. Então a gente precisa começar a mudar esses hábitos, a transformar a nossa vida de alguma forma. E é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!